Muito bem, que coisa boa. Nós estamos conversando e aprendendo e vivenciando toda a jornada de Neemias, após tomar aquele impacto com o seu povo sofrendo em Jerusalém, e ele numa condição confortável em Suzã, tem um inconformismo, uma indignação, compra essa briga, muda a situação, não se acomoda, e o Neemias faz toda uma jornada. Situações que estavam pendentes há 100 anos, ele e o seu grupo resolveram em 52 dias. E hoje, chegamos no último capítulo de Neemias. Olha que legal, uma série expositiva, todos os capítulos. Você vai falar, pastor, mas e o capítulo 11 e o capítulo 12? É verdade, eu precisei fazer essa ligadura do capítulo 10 com o capítulo 13, não porque o 11 e o 12 não sejam importantes, eles são. No capítulo 11, nós temos a divisão territorial, as famílias, como elas foram divididas à medida que voltaram. No capítulo 12, o sacerdócio, como foi restaurada a questão de culto daquele povo. Mas hoje, o meu olhar com você, ele é muito necessário, porque está vivo na sua mente o que nós conversamos no capítulo 10. Quando aquele povo fez um compromisso de rever a sua postura, de tirar do seu caminho tudo que era inadequado, que dava prejuízo. Quando eles tiveram um flash de consciência e falaram assim, não, tem um jeito certo de viver. Nós vamos acertar nossa vida para viver com Deus. E trouxemos aqui cada uma dessas decisões de uma vida melhor. Cada uma dessas decisões de transformar a vida. Decisões boas, nobres, cabíveis, incentivadoras, motivadoras para todos nós, irmãos. Decisões inigualáveis. Você viu comigo que eles voltaram-se para a Bíblia, desistiram das paixões banais, de ser levado por paixonite aguda, e colocaram de lado esse negócio de se meter com as mulheres estrangeiras, priorizaram a palavra de Deus, deixaram de lado a ganância, não vamos mais fazer negócio no dia que é dia de cultuar a Deus, tiveram uma postura correta e bonita. Agora venha comigo para o capítulo número 13, abra sua Bíblia comigo no capítulo número 13 de Neemias, e observe o que aconteceu, irmãos. Você ficará boquiaberto. Olhe só, e com isso, você terá lições para conduzir bem a sua vida, tanto para que você não caia, quanto como reagir quando quem está do seu lado cai. Olha só o que a Bíblia diz em Neemias, capítulo número 13. Naquele mesmo dia, enquanto o livro de Moisés era lido para o povo, encontrou-se escrito nele que jamais se deveria permitir que amonitas ou moabitas fizessem parte da comunidade de Deus, pois não tinham dado aos israelitas alimento e água no deserto. Em vez disso, eles tinham contratado Balaão para amaldiçoá-los. Nosso Deus, porém, transformou a maldição de Balaão em bênção. Quando o povo ouviu esse trecho da lei, mandou embora todos os descendentes de estrangeiros. Antes disso, o sacerdote Eliasibe havia sido nomeado para supervisionar os depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente de Tobias e tinha colocado à disposição dele uma grande sala junto ao templo. Anteriormente, esse lugar era usado para armazenar as ofertas de cereal, o incenso, diversos utensílios do templo e os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite, prescritas para os levitas, os cantores e os guardas das portas, e também para os sacerdotes. Nesse tempo, eu não estava em Jerusalém, pois tinha voltado a Artaxerxes, rei da Babilônia, no 32º ano do seu reinado. Mais tarde, porém, pedi sua permissão para regressar para Jerusalém,
Quando eu cheguei em Jerusalém, soube da maldade que Eliasibe havia feito ao providenciar para Tobias uma sala no pátio do templo de Deus. Eu fiquei extremamente indignado, joguei todas as coisas do Tobias para fora da sala. Em seguida ordenei que a sala fosse purificada e que trouxessem de volta os utensílios do templo de Deus, as ofertas de cereal e o incenso. Descobri também que os levitas não haviam recebido as porções do alimento que lhe eram devidas, de modo que eles e os cantores responsáveis pelo culto de adoração tinham todos voltado a trabalhar no campo. De imediato, confrontei as autoridades e lhes perguntei: por que o templo de Deus está abandonado? Então, chamei de volta dos campos onde foram trabalhar todos os levitas e coloquei eles de novo nos seus postos para servir a Deus. Assim, mais uma vez, todo o povo de Judá começou a trazer para os depósitos do templo os dízimos dos cereais, o vinho novo e do azeite. Eu nomeei supervisores para os depósitos: o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e o levita Pedaias. Designei Anã, filho de Zacure, neto de Matanias, para ser o ajudante. Eles eram homens de confiança e ficaram encarregados de repartir as provisões entre seus colegas levitas. Lembra-te, Deus, desta boa obra, e não te esqueças de tudo que eu tenho feito com fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo culto ali prestado. Naqueles dias, vi os homens de Judá trabalhando nas prensas de uva no sábado, também ajuntando cereal e colocando sobre jumentos, e traziam vinhos, uva, figo, produto de toda espécie a Jerusalém, para vendê-los no sábado. Então os repreendi por venderem seus produtos naquele dia. Alguns homens de Tiro que moravam em Jerusalém traziam peixes e mercadorias de todo tipo no sábado e vendiam para o povo de Judá, isso em Jerusalém. Assim, confrontei os nobres de Judá e lhes perguntei: por que vocês estão fazendo esse mal, esse absurdo, profanando o sábado? Acaso nossos antepassados não cometeram o mesmo erro, fazendo nosso Deus trazer todas essas desgraças sobre a nossa cidade? Agora vocês trazem ainda mais ira contra Israel ao permitir que o sábado seja profanado deste modo? Em seguida, ordenei que as portas de Jerusalém fossem fechadas no dia do sábado, assim que começasse a escurecer, e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Enviei alguns dos meus servos para guardar as portas, a fim que não entrasse nenhuma mercadoria no sábado. Os comerciantes e vendedores de vários produtos acamparam do lado de fora de Jerusalém, uma ou duas vezes, mas eu falei duramente com eles: o que vocês estão fazendo aí acampado ao redor do muro? Se fizerem isso de novo, eu vou mandar prender vocês. E essa foi a última vez que eles vieram no sábado. Então ordenei que os levitas se purificassem, guardassem as portas para manter o sábado como um dia sagrado. Lembra-te também de mim, Senhor, desta boa obra, tem compaixão de mim, de acordo com o seu grande amor leal. Nessa época, vi alguns homens de Judá que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Além disso, metade dos seus filhos falava a língua de Asdod e de algum outro povo, mas eles não sabiam falar a nossa própria língua de Judá. Por isso confrontei esses homens e invoquei maldição sobre eles. Bati em alguns deles, arranquei o cabelo deles. Também os fiz jurar em nome de Deus que não permitiriam que suas filhas se casassem com os filhos dos povos da terra, nem que as filhas deles se casassem com seus filhos ou com eles mesmos. Não foi exatamente isso que levou Salomão, o rei de Israel, a pecar? Perguntei-lhes: não havia nenhum rei igual a ele entre as nações?
E Deus o amou e o fez rei sobre todo Israel. Até mesmo ele, porém, foi levado a pecar por suas esposas estrangeiras. Como puderam ao menos pensar em cometer essa grande maldade e serem infiéis a Deus se casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, havia se casado com uma filha de Sambalate, o horonita. Por isso eu expulsei ele da minha presença. Lembra-te deles, ó Deus, pois profanaram o sacerdócio e a aliança dos sacerdotes e dos levitas. Assim, eliminei tudo que era estrangeiro e designei tarefas específicas para os sacerdotes e os levitas. Também me certifiquei de que a provisão de lenha para os altares e os primeiros frutos da colheita fossem trazidos nas datas estabelecidas. Lembra-se disso, em meu favor, ó meu Deus. Amém? O trecho é longo, mas é necessário para você entender toda a história e perceber como o povo que fez uma promessa quebrou uma promessa. Mas esse não é o meu objetivo nesta noite. Meu objetivo não é trazer para você a realidade da nossa instabilidade. Porque fala a verdade, né? Quantas coisas que você prometeu e que você já deixou de fazer, quantas coisas que eu prometi e quando vi já estava fazendo de novo. Que Deus tenha misericórdia de mim. A minha fala e o meu chamado para você nessa oportunidade é para perceber a insistência de Neemias. Perceber que em meio a um povo que vem com uma história que lhes faz cair todas as vezes que dá as costas para Deus, existe um Deus amoroso e bondoso que insiste em convidar. O salmista disse: o justo cai 7 vezes e o Senhor o levanta todas elas. O amor renovado de Deus e a oportunidade gratuita de Deus é um grande presente do tempo da graça que nós desfrutamos agora e do qual não podemos abusar. É hora de que, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endurecer o coração. É hora de lutar contra as vozes que dizem assim: você caiu, não tem jeito. Tem jeito, porque Deus está estendendo a mão e trazendo de volta, usando pessoas que insistem em dizer que a sua vida tem valor. E o Neemias fez isso. Insistiu em dizer: vocês erram, caem, mas tem palavra de Deus para restaurar. E quando você se submete à palavra de Deus, Deus restaura, Deus reedifica, Deus reconstrói a vida, Deus organiza a família, Deus derrama a paz. Você pode viver um momento bom. É que depois do momento bom a gente esquece de Deus. A gente vai fazer nossas coisas, a gente vai... Aí cai de novo. E nós, aqui, somos chamados para ser aqueles que insistem, que persistem, que perseveram. Porque um dia a gente pode também escorregar. E a gente precisa muito de alguém que não desista da gente. Persistir, irmãos, é um chamado do cristianismo, é um chamado da fé cristã que nos conscientiza de que a vitória se dá na confirmação da jornada, de que a fé se confirma na perseverança, de que o que vencer será coroado. Precisamos, irmãos, ser pessoas persistentes, para que a gente não caia no erro de ser alguém que foi apenas, que se encantou com a igreja. É o seguir no caminho, é o não olhar para trás, o lançar a mão do arado e não olhar para trás, que nos garante que o Senhor entrou nas nossas vidas, transformou e fez com que nós nos tornássemos nova criação. Persista, confirmando a sua fé, persista. A grande questão é que tem uma diferença entre a persistência e a teimosia. Tem a separação muito clara entre ser perseverante
e ser turrão. E ser alguém que fica insistindo na coisa errada. Eu tenho um conhecido em São Paulo de mais de 4 décadas, e é incrível como a cada reencontro ele conta as mesmas piadas, ele faz o mesmo bullying, ele conta as mesmas histórias e ele humilha as mesmas pessoas. Ele tem uma continuidade, tem uma perseverança, mas é a perseverança na coisa errada. É preciso, irmãos, separarmos isso. Às vezes você está batendo na mesma tecla, e não é uma tecla boa. Nenhum de nós deve ter compromisso com o erro. Se você defendeu uma causa, e você descobre que aquela causa não é boa, não tenha compromisso com o erro. Em humildade, diga, vou deixar esse negócio de lado. Se você defendeu uma situação, e essa situação não é boa, não tenha compromisso com o erro. Nós precisamos insistir na coisa certa. Essa é a diferença do turrão para o persistente. Essa é a diferença do forte, que tem, sim, uma luta e que às vezes tem a sensação que está enxugando o gelo. Pastores têm a sensação que estão enxugando o gelo, né? Você dá o conselho, a pessoa erra no mesmo lugar que você aconselhou. Parece que está enxugando o gelo. Torce o pano e continua enxugando o gelo. O Neemias estava enxugando o gelo, irmãos. Enxugando o gelo. Ele falava, o povo chorava, se arrependia, se comprometia. O Neemias dava as costas, o povo fazia a mesma coisa. Enxugando o gelo. Mas não tenha medo, ou não se sinta bobão por enxugar gelo. Não se sinta bobão por insistir com seu filho, por insistir com sua esposa, insistir com seu marido, insistir com aquele colega de trabalho, insistir no certo. Não nos cansemos de fazer o bem, diz a Bíblia Sagrada, porque ao seu tempo nós colheremos. Insistir nas coisas certas é uma grande dádiva. Agora, insistir na coisa errada, aí não tem porquê, né? Talvez você se lembre dessa cena. Ela é uma cena. Dani, Dudu. Sou o Dani. Ô, Piolho, tudo bem? Eu detesto quem me chama de Piolho. Mas que é isso, Piolho? Piolho! Muito bem. Agora, diz o que eu sou. Vamos! Irmãos, às vezes a gente está que nem o cidadão que chama o outro de piolho, né? O piolho não gosta de... Não, fica irado e agride a ele, mas ele continua lá, piolho, 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 não desiste. Eu e você precisamos então entender o que é teimosia, o que é perseverança, entender quais são as causas, entender em quais lutas nós entramos. O apóstolo Paulo, no fim da sua jornada, muito próximo de morrer, ele disse assim: eu combati o bom combate. Essa palavra é uma palavra interessante, sabe por quê, irmãos? Porque existe o mau combate. Tem gente que está combatendo o mau combate, e por combater o mau combate a gente se machuca, por combater o mau combate a gente se desgasta, por combater o mau combate a gente perde recursos, perde amigos. E se você achar que o piolho ali parece comigo, depois nós vamos conversar, hein? Agora eu tirei a barba, não parece mais. Andaram me chamando de piolho porque eu ficava insistindo nos assuntos. Aí o meu sobrinho fez esse desenho do tio Piolho. Sou eu mesmo. Tem mau combate, irmãos. Mau combate. Mas quando você escolher um bom combate, que glorifica a Deus, que tem a ver com aquilo que é valor para Deus, que é precioso para Deus. Quando você identificar um bom combate, irmãos, não desista sob pretexto algum. Quando aquilo que você faz, alguém desfaz. Quando aquilo que você faz não dura muito, mas é a coisa certa, continue fazendo. Continue fazendo, persistindo, perseverando, e este é o grande ensinamento que o Neemias nos traz, irmãos. Se você perceber, você ligando aqui os pontos da palavra,
você vai ver que no ano 432, o Neemias volta para o seu trabalho, onde ele tinha pego licença. Então, o Neemias reinou por 12 anos, está em Neemias capítulo 5, versículo 14, ele foi governador ali por 12 anos, aí ele volta para prestar contas para o rei Artaxerxes. Segundo a história, o Xerxes morreu em 423, possivelmente as contas são que o Neemias voltou antes do rei morrer para Jerusalém. Ou seja, ele ficou 7 anos no trabalho. Seja, do capítulo 10, quando o povo falou assim: Neemias, nós vamos fazer a coisa certa, Neemias, nós vamos seguir a palavra de Deus, Neemias, nós vamos manter a nossa fé, não vamos deixar entrar coisas estrangeiras na nossa família, Neemias, a gente não vai fazer mais negócios num dia que é consagrado ao Senhor, nós não vamos ser tomados pela ganância, nós vamos ter um dia para descansar, Neemias, nós vamos fazer tudo certinho, prestar o culto ao Senhor. O Neemias deu as costas, sabe quando o gato sai e os ratos fazem a festa? O Neemias deu as costas, irmãos, ficou um pouco fora. Quando ele voltou, estava tudo bagunçado de novo. Como é triste ver pessoas cometendo o mesmo erro, como é triste ver pessoas, irmãos, que foram advertidas, mas que de alguma maneira elas perderam aquilo que trazia vida para elas. Mas como é bom ver pessoas comprometidas com os seus valores, comprometidas com a sua fé, não se deixando moldar pelo mundo, renovando o seu entendimento. Pessoas que ainda que aqueles com os quais elas falam não aconteça nada, pelo menos ele está em paz com Deus. Eu fiz minha parte. Deixa-me fazer uma pergunta para você. Você está em paz com Deus? Você fez a sua parte ou você já desistiu? Já desistiu do seu neto? Você fez a sua parte? Você tem medo de que chamem você de chato? Oh, de novo esse assunto? Você está preocupado que, de alguma maneira, você está persistindo? Eu não vou persistir mais não. O ensinamento de Neemias, irmãos, nos mostra esta condição de ficar indignado. Neemias tinha um bom emprego no palácio. Quando ele ouve que o povo está ruim, ele fica indignado e vai ao encontro do seu povo. O rei dá autorização e todo o recurso para ele fazer esse trabalho. E quando ele chega lá no local, na sua nova missão, as pessoas tentam de alguma maneira demover a ele, mas ele mantém-se firme na posição e não se vende. O Sambalate, o Tobias que volta aqui, e agora o cunhado do Tobias, vocês viram o que o cunhado do Tobias fez? Pegou no templo tinha um armazém, no templo tinha um depósito e um anexo ali para guardar as coisas. Ele esvaziou tudo e fez um apartamento para o Tobias. Olha, você está achando que jeitinho brasileiro, que tráfico de influência é coisa só do Brasil, né? De que favorecer os filhos é coisa só do Brasil. Favorecer parente é coisa só do Brasil. Lá naquele tempo, não, fica tranquilo, Tobias, eu vou fazer um apartamento para você aqui no templo e você fica aqui. O Neemias, irmãos, quando chegou, ficou uma onça, ficou brabo demais, jogou as coisas, você viu na leitura? Jogou as coisas do Tobias tudo pela janela. Vamos parar com essa palhaçada aí, rapaz, que é isso? Que é casa de Deus, não é esse negócio não de ficar dando jeitinho para ajudar, nada disso, acaba com esse negócio. Sabem, irmãos, os crentes precisam se indignar mais. Nós precisamos levantar a voz para aquelas situações que são erradas, que são descabidas, desnecessárias. De alguma maneira, como brasileiros, nós estamos ficando cada vez mais, tá bom, deixa, né? Deus quis. Não é Deus que quis, são os homens maus que querem. E diante dos homens maus que querem, os homens bons precisam se levantar.
O que causa indignação não é a voz alta dos maus, mas o silêncio dos bons. Precisamos, irmãos, dessa postura similar à de Neemias e que traz para nós esta fala e esse ensinamento que é precioso, e eu quero destacar para você, do jeito que a gente gosta de fazer a cada mensagem, porque o sermão é expositivo e são os tópicos da mensagem que precisam falar com você, começando no versículo número 11. Já que estamos com essa realidade de que tem assuntos para persistir e tem assuntos que é só teimosia, que persistir em certos assuntos é sinal de nobreza, persistir em outros assuntos é perda de tempo. Persistir em assuntos é transformador, abençoador e dá paz com Deus. Persistir em outros assuntos é só para encher a paciência das pessoas. Como é que eu sei um assunto valioso? Quais são as marcas de um assunto que merecem a minha persistência? Está lá na tela. Primeiro tópico que deve ser guardado para você e por mim e todos nós. Devemos persistir, ser insistentes em manter Deus no centro do culto. Você viu no versículo número 11, quando o Neemias fala de imediato, eu confrontei as atividades, chamei de volta todos os levitas. Sabem, irmãos, as autoridades, elas são facilmente seduzidas. As autoridades, elas estão em contato direto com os grandes corruptores da alma humana. O dinheiro, o poder, o sexo. Autoridades nas mais diversas áreas, seja uma autoridade na fábrica, numa posição de diretoria gerencial, que tem ascendência sobre funcionárias, ascendência sobre secretárias, ascendência sobre subordinados, seja no poder público, seja nas mais diversas situações. A autoridade está mais próxima das tentações. Do dinheiro, ou para ganhar mais, ou para não perder o que tem. Do sexo, que a posição se impõe sobre o outro. E do poder, que de alguma maneira entra no coração e faz a pessoa se sentir Deus. Diante disso, o Neemias confronta as autoridades e fala para eles, calma aí, vocês se perderam, e nesse ato de se perder, usa o Neemias a expressão pesada do versículo número 11, eu confrontei as autoridades e chamei de volta, porque as autoridades, nisso de se perder, já desconsideraram o trabalho de Deus, e aqueles que serviam a Deus e que favoreciam o culto, foram dispensados, voltaram a trabalhar na roça, porque eles não sustentavam mais a casa de Deus. Deus deixou de ser prioridade, colocaram Deus de lado. As autoridades estavam seduzidas pelos ganhos, pelas situações positivas, pelo crescimento, falando, deixa esse negócio de culto de lado, vamos beber o vinho a gente aqui mesmo, deixa o azeite a gente coloca aqui na nossa comida mesmo, nada de mandar azeite para a casa de Deus, nada de ter valores na casa de Deus. E o Neemias dá o seu primeiro passo de persistência. Passo esse que a Bíblia Sagrada traz em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que deve ser guardado, meditado e vivido por todos nós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Busca primeiro o reino de Deus. No que eu devo persistir? Em buscar o reino de Deus. Às vezes eu estou buscando outras coisas, e essas outras coisas só estão me distanciando, só estão me entristecendo, só estão bagunçando minha família. Não, por mais eu corro e não saio do lugar. Como disse um profeta desses dias, vividos por Neemias, juntam dinheiro, mas é como se colocassem num saco furado. Essa é a verdade de quem não tem a prioridade certa. Priorize a Deus, e nisso insista. E como disse o profeta do Velho Testamento, busquemos e insistamos em conhecer mais e mais o nosso Deus. No que eu devo persistir, pastor? Devo persistir em colocar Deus no centro. Mas devo persistir também
em caminhar com pessoas, em ter gente boa de confiança que busca a Deus comigo. Buscar Deus sozinho, irmãos, é uma impossibilidade. Desculpe-me falar para você de uma maneira tão direta e tão verdadeira, mas a grande farsa dos nossos dias é que a gente pode ter um relacionamento com Deus sozinho, gerenciado por nós mesmos. Não, nós precisamos de outras pessoas para nos aperfeiçoar, para nos confrontar, para nos ensinar, para compartilhar a vida com a gente e entendo suas vitórias, a gente se alegrar também, para que a gente, em meio às nossas derrotas, compartilhe, para que as pessoas se juntem na nossa luta. A fé cristã é uma fé coletiva, da comunhão, do convívio coletivo, dessa jornada contínua de gente que sabe que todos nós entraremos juntos no céu. Ah, irmãos, o Neemias tem essa visão clara. E tem consigo gente de confiança. E a minha palavra, você já conhece, não é de hoje. Ande com gente melhor do que você. O Neemias, versículo número 13, ele tem as pessoas que ele nomeia. Nomeei os encarregados. Nomeei gente que gosta de buscar Deus como eu gosto. Nomeei gente que andando comigo torna a minha vida melhor. Irmãos, não anda com pé de breque. Se atrasa a sua vida, dá bom dia, dá boa tarde, tudo bem, como é que estão as coisas lá em casa, mas não se assente na roda dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores. Salmo número 1, de bem com todos, amigo de alguns. Se uma pessoa não te aproxima mais de Deus, não cola com ela, vai atrasar sua vida, vai atrasar seu lado. O Neemias tem essa gente de confiança, que ele pode trazer para perto de si, e pode passar para essas pessoas a condição de fazer parte do novo que ele está criando. Versículo número 13, precisamos colocar a casa em ordem. Eu conto com a casa em ordem, conto com você para pôr a casa em ordem, nós precisamos estar junto nisso aí. Tem gente de confiança, porque, irmão, sozinho a gente não consegue nada. O Roberto Carlos cantou uma coisa legal, né? Roberto Carlos cantou um negócio legal. Eu gosto disso. Ele disse assim, ele já era o rei da música, já era um cara bom. Eu comecei a gostar do Roberto Carlos depois dos 40, não sei porquê. Vocês vão chegar lá ainda. Já era bom. Mas das músicas antigas, quando ele começou a puxar saco da mulherada, fazer música para mulher de óculos, mulher gordinha, toda a qualidade de mulher, ele fez uma música para não perder o... Aí bagunçou, né? Aí se vendeu. Mas deixa eu falar o que eu quero falar. Ele disse assim, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. É filosófico esse negócio, é profundo. O cara é bom, mas quando ele tem amigos, ele fica melhor naquilo que ele é bom. Você entende isso? Entendeu? Pensa num jogador de futebol, no jogo, o Palmeiras ontem, né, irmão Ícaro? Força, irmão Ícaro, parabéns aí para os palmeirenses. O jogador é bom, ele é bom em finalizar, mas se ele não tiver um amigo que toca a bola para ele, como é que a bondade dele vai aparecer? Quem é bom, quando tem um amigo, fica melhor naquilo que é bom. Estão entendendo, irmãos? No reino de Deus é a mesma coisa. Por isso que Jesus falou assim para os discípulos, eu não chamo vocês mais de servo, eu chamo vocês de amigo. E por isso que Jesus falou assim para os discípulos, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. É isso, irmãos. Essa é a igreja, a comunidade de fé, de gente, a comunidade de amigos. Por isso que a gente enfatiza tanto, por isso que a gente bate nessa tecla. Não é porque é verdade do Evangelho. A nossa comunhão, ela é reveladora da presença de Deus. Disse Jesus em João capítulo 17. Pode ler a oração de Jesus. Quando eles verem que vocês são um, como eu e o Pai somos um, disse Jesus, o testemunho vai estar completo.
Por isso a gente faz festa mesmo, por isso as mulheres tomam café ali, faz a escola dominical, coisa mais preciosa do mundo no meu coração, é as irmãs estarem ali reunidas, tomando um café, conversando da Bíblia, falando dos personagens. Ó, deixa eu falar uma coisa para você, não em tom de ameaça, mas em tom de conscientização. Nós estamos avançando, hein, irmãos? E quem não colar junto vai ficar para trás. Tem uns avanços que eles são invisíveis. Marco Antônio é da área da neurociência e da educação e ele sabe disso. Tem avanço que é assim, mas a gente não percebe nada. Mas aparece uma situação... Nós estamos avançando. Não fique para trás. As coisas estão acontecendo, os conceitos estão entrando, as mensagens, os ensinamentos no coração. Daqui a pouco... Quem ficar para trás, depois para alcançar, nós vamos parar e não vamos desistir de você, porque o tema da mensagem é insistência. Mas que bom se nós pudermos avançar todo mundo junto, né? Sem ter que parar. Muito bom. Comunhão. O Salmo 133 traz uma verdade que você deve ter guardado no seu coração no versículo número 3. Na comunhão dos santos, o Senhor libera a bênção e a vida para sempre. Você entende porque a comunhão é tão importante para nós? E assim, tendo gente de confiança, tendo 1 milhão de amigos e bem mais forte, podendo cantar, o Neemias então faz o que precisa ser feito. Insiste na restauração do culto e para essa restauração ele precisa insistir com aqueles amigos. Gente, eu contei com vocês lá atrás. Lembra que nós lemos o nome deles no capítulo 5, depois lemos o nome dele no capítulo 10. Contei com vocês para segurar a colher de pedreiro na hora de levantar um muro. Contei com vocês de ler a Bíblia no capítulo 8. Contei com vocês na hora do povo fazer aliança no capítulo 10. E vem comigo, não desiste não. Vamos restaurar esse povo de novo? Vamos, Neemias, pode colocar a gente, nós estamos lá. Terceiro lugar. A letra não ficou muito clara, mas eu digo para você o que é. Insista na integridade. O íntegro é aquele que não se divide. O íntegro é aquele que é o que é em qualquer lugar. Eu sei que às vezes eu escandalizo vocês falando aqui de fundo de quintal, do Roberto Carlos, sendo corintiano e falando do Palmeiras. Aí já é demais também, né? Mas é o amor é isso. Sei que eu escandalizo vocês, mas é assim, irmãos, é o que eu falo, o que eu sou lá, por isso que eu faço tanta questão que minha família venha aqui, que meus amigos venham aqui, faço questão, irmãos. Eu acho que o pastor tem um pastor chamado Irlande Pereira de Azevedo, que foi o pastor da PIB de São Paulo. O pastor agora ele tem ajudado algumas igrejas que estão sem pastor, no processo de sucessão pastoral. E um dos critérios do pastor Irlande, muito interessante, é quando a igreja está sem pastor. Moreira César está sem pastor. Aí Moreira César está, aí tem os candidatos e o pastor Irlande está conduzindo. Aí o pastor Irlande tem alguns critérios. O critério dele, ele vai conhecer a biblioteca do pastor. Então esse pastor lê, tem condição de pastorear. E um dos critérios que o pastor Irlande tem, no auge dos seus 92 anos, é de conversar com a sogra do pastor. Não é legal, irmãos? Fala a verdade. Vou lá visitar sua sogra. Não, pastor, visita minha mãe. Sua mãe não, sua mãe vai falar bem de você, né? A mãe fala bem. Até minha mãe fala bem de mim. Conversar com a sogra. E ele vai lá entrevistar a sogra. Pergunta para o pastor Santáguida da PIB de Taubaté. Pergunta para ele, para você ver. Você tem que ser o mesmo em todo lugar, irmãos. Integridade. Integridade. A condição do íntegro é não ser dividido, é não ser alguém que tenha tapando o buraco para disfarçar o móvel. Olha que mesa bonita, não tem cupim. Passaram cera para disfarçar. Quando dá um calorão que nem está hoje, que eu estou pingando aqui, derrete a cera, aparece os buracos do cupim. Temos que vender uma mesa sem cera. Temos que ser
sinceros. Daí vem a palavra sincero, segundo uma lenda. Versículo número 17. Sejam sinceros. Insistiu o Neemias, perguntando para eles: por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão se vendendo? Integridade, irmãos. Porque às vezes a pessoa deixa de ser quem ela é, porque ela se vende. E a pergunta do Neemias é: por que vocês estão se vendendo? Quando você lê a sua Bíblia, em Mateus capítulo 4, veja que eu estou trazendo para você, tá? O Neemias lá atrás, com Jesus aqui, com os discípulos, para você entender que a Bíblia é um todo, é a palavra de Deus. Jesus foi tentado no deserto. E no deserto, o inimigo tentou fazer Jesus se vender. Porque a gente não se vende só por dinheiro. A gente se vende por prazer. A gente se vende por status. A gente se revende por vaidade. Você deixa de ser quem você é para se aparecer. Você deixa de ser quem você é para mostrar que você é melhor. Você deixa de fazer o que você tinha que fazer por ganância também. O povo sabia o que eles tinham que fazer. Eles tinham um dia para descansar, tinham um dia para louvar o Senhor. Não era dia de ganância. E aí, eu lembro lá na década de 90, o Mano Brown do Racionais MC cantava uma música assim: em troca de dinheiro e de um carro bom, tem mano que rebola e usa até batom. Entendeu, irmãos? Tem gente que para ter alguma coisa deixa de ser quem ele é. Já viu isso? Já viu isso? Às vezes pelo medo. Pedro negou Jesus, né? Lá no pátio do templo. Esse aqui, ó, ele fala igual Nazaré. Não! Deu suas convicções por causa do medo. Deixou de ser quem tinha que ser. Estou dando várias possibilidades de você deixar de aparecer como um crente. Deixar de aparecer como um homem casado. Um homem casado, seja íntegro. Você é casado, não tem que ficar de brincadeirinha com a mulherada. Uma mulher casada, seja íntegra. Não tem que ficar de risadinha com ninguém. Para. Íntegro, integridade. O povo se vendeu. Deu espaço. E por saber que o povo era frouxo, por saber que o povo era bobão, você viu? Os vendedores ficaram lá na porta do templo. Ficaram lá no pé do muro esperando. Eles vão voltar, tranquilo. E o Neemias, assim como Jesus fez no templo, fez uma zorrague de corda e sentou a madeira em todo mundo lá, Jesus fez isso porque transformaram a casa do Senhor na casa de exploração. O Neemias foi mais ameno um pouco, falou: ó, sai daqui. Nós lemos, né? Acabamos. Eu tentei até dar um tom na leitura para você. Sai daqui da porta, não fica não tentando o povo não. Vão embora. Fica aqui que nem urubu na carniça não, esperando. Sai fora. Integridade, irmãos. Nós somos convidados a essa integridade. Somos convidados a essa situação que me obriga a perguntar para você: o que desejo faria você deixar de ser aquilo que você é? Que situação faria você negar sua fé, negar sua família? Não, isso aí eu nem conheço. Que situação faria você ficar dividido? Vigie nessa situação. Coloque diante de Deus. Às vezes na faculdade, né, a pressão é grande. Não vou falar que eu sou crente. Integridade. Não se venda. Eles se venderam comercialmente, eles se venderam socialmente. E o Neemias até puxa a orelha deles e fala: gente, o Salomão caiu nisso. Vocês não lembram que o Salomão começou a casar com as mulheres estrangeiras, e as mulheres traziam o santinho dentro da bolsa, para dentro da casa de Salomão, e bagunçou a vida do Salomão.
O Neemias está lembrando eles disso, irmãos. Está chamando eles para perceber essa armadilha, essa cilada. Insista nos seus valores. Insista nos seus valores sociais. Insista na sua honestidade. Insista nos seus valores espirituais. Insista na sua fé. Insista. Integridade. Quarto e último lugar. Insista em manter o culto a Deus. Eu sempre gosto de ter para você conhecimento geral, cultura contemporânea, autores modernos, e um deles é Mário Vargas Llosa. Mário Vargas Llosa escreveu um livro que fala sobre a nossa sociedade, sociedade do entretenimento. A nossa sociedade, irmãos, ela está ligada à distração, ela está ligada ao consumo, ela está ligada aos prazeres imediatos. E essa armadilha, a igreja está na sociedade e ela reproduz o que está na sociedade. Então, com muita frequência, a igreja se descaracteriza, se deforma. A igreja vira um lugar de entretenimento. A gente vai, a gente assiste o culto. Quanto mais comodismos, quanto mais comodidade tiver, tem departamento infantil? Tem estacionamento para o carro? Tem ar-condicionado? Então não vou não, vou na outra. Tudo isso é importante, nós estamos lutando para todas essas coisas. Tivemos nosso culto ativo sexta-feira, falamos das finanças, falamos dos nossos sonhos com o terreno novo, os sonhos de reforma aqui. Moisés, dentro de um orçamento apertado, tem feito melhorias como administrador da igreja. Sim, as melhorias são boas, mas as melhorias, elas são consequência. As melhorias são sinais positivos que nós merecemos, que nós gostamos e que nós queremos. Eu não quero que nenhum dos irmãos fique mulambento, não. Quero que os irmãos fiquem bem. Quero os irmãos bem na vida profissional, na vida familiar, abençoado por Deus, bem patrimonialmente, comprem carro bom, estudem, façam faculdade, vão para frente. Nós temos que puxar esse distrito para frente, puxar essa cidade para frente, ter uma ética diferente, uma etiqueta diferente, uma elegância. As irmãs foram num culto, um grupo de irmãs aqui da igreja, né, irmã Vera? Foram num culto na Assembleia de Deus e ficaram surpresas com a educação das irmãs na Assembleia de Deus. E nós gostamos, queremos trazer isso para cá também. Precisamos ter essa conduta que prioriza o visitante, que tem essa etiqueta. Isso é um todo, irmãos, é um todo. O crente tem que ser nobre, o crente tem que ser diferente, porque ele é filho de Deus. Filho de Deus, ele tem que ter um vocabulário diferente, tem que ter uma educação diferente. Não é possível que o cidadão do mundo trata a esposa dele melhor do que você, que é crente, que leu na Bíblia que a mulher é o vaso mais fraco, que leu na Bíblia que o homem é a cabeça da mulher, que leu na Bíblia que o marido tem que tratar a esposa como Cristo tratou a igreja. Não é possível que você trate a sua esposa pior do que o cara do mundo trata a mulher dele. Não tem sentido, não é crente para mim. Desculpa, hoje eu já estou meio atacado, já falo logo tudo que tem que falar. Já aproveito que o óleo está quente, já frita todas as coxinhas de uma vez, né? Tudo isso, irmãos, é um todo da fé, porque a fé reflete em nossa vida. Nós somos transformados de dentro para fora e brota em nós fruto do Espírito, que nós já estudamos aqui: bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, essa doçura, essa alegria que vem do Evangelho. É coisa boa, é isso mesmo. Tudo isso precisa ficar claro que é efeito colateral. A gente não faz para ter, porque a gente tem, a gente faz. E aí, o Neemias está falando assim, cultuar a Deus é prioritário. Foca em Deus. Queremos bom som, boa luz, mas e se acabar a energia, vão embora para casa que não tem culto? Que isso? Eu soube de uma igreja, a igreja chamou um cantor
para fazer uma noite especial com aquele cantor. E o cantor faltou. O cantor teve uma dificuldade e não foi. O pastor foi na frente e não leu nem um salmo, irmãos. Falou: irmãos, recebemos a notícia que o cantor não pôde vir, podem ir para suas casas. Pode ir, surtado. Nosso culto não depende, irmãos, de luz, não depende de som, não depende. O culto depende de corações quebrantados, porque um coração quebrantado não desprezará o Senhor. Amém? É aqui que acontece o culto. Então, o culto a Deus é prioridade. E eu volto para o Mateus capítulo 6. Busque o reino de Deus, cultue com os irmãos, e todas as coisas serão acrescentadas. E vai ser acrescentado mesmo. Quero concluir essa noite que eu estou falando mais do leite, resumindo para você, aquilo que a gente tem que insistir, aquilo que a gente tem que persistir e que é valioso, que agrada o coração de Deus, abençoa a nossa família e transforma essa sociedade podre, que precisa da transformação dos crentes. Insista em colocar Deus no centro. Deus é a prioridade da sua vida, nada nem ninguém é mais importante do que Deus. Insista, seja perseverante em viver bem com os irmãos, porque é bom, agradável, disse o salmista, que os irmãos vivam em união. Não perca os cultos da sua igreja. Nesta quarta-feira, nosso culto volta às 19h30, 7h30 da noite, para os irmãos que trabalham poder chegar com calma, para cultuar a Deus no meio da semana. Domingo continua às 7 horas, tá bom? Insista, esteja, viva esse momento para que a bênção de Deus venha sobre a sua vida. Insista na sua integridade, não se venda, não faça média com ninguém, não se venda pelos prazeres do mundo. Insista na sua igreja, na congregação. O autor de Hebreus diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Neemias fez isso, restaurou o templo. O povo continuou oscilando, 5 séculos se passaram, Jesus nasceu, as mesmas dificuldades continuaram, mas o Neemias teve a jornada dele em paz. O que me chama mais a atenção em Neemias é a questão de Deus não ter falado com ele. Isso é o que chama mais a minha atenção, irmãos. É o mais, eu valorizo, eu reconheço e eu não desminto quem diz assim: Deus falou comigo. Eu acho bonito isso. Comigo, Deus não fala. Por isso que eu gosto do Neemias. Neemias fez o que tinha que fazer, porque é o que tinha que fazer. Fez o que tinha que fazer, porque é o que estava na palavra. Simplesmente assim. Não veio voz, não teve sarça ardente, não sonhou à noite, não ficou ofegante, não teve que levantar para beber água, não perguntou para o sacerdote: o senhor está me chamando? Nada disso. É valioso, Moisés teve, é valioso, Samuel teve, é valioso, Paulo encontrou Jesus na estrada de Damasco, mas não é doutrina. Se você não tiver uma voz, não sonhar à noite, não tiver nada espetaculoso, nenhuma sarça ardente queimando no seu quintal, samambaia ardente, né? Que agora nós temos samambaia, não tem sarça, mas tem samambaia. Não fique triste, Deus não está falando comigo. Deus está falando sim. Hebreus capítulo 1, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, hoje Ele nos fala através de Cristo Jesus. Deus está falando com você através da palavra, através das canções, através da sua igreja. Faça o certo, mesmo que não tenha a voz de trovão para você. Neemias fez o que devia fazer, e por isso foi para os seus pais com o coração tranquilo. Parecia que estava enxugando gelo, mas pelo menos ele fez o que tinha que fazer. Pode parecer que o que você está fazendo está enxugando gelo, mas faça o que você tem que fazer. Na pior das hipóteses, você vai estar em paz com Deus. Mas em muitas situações Deus vai honrar o seu serviço, vai honrar a sua iniciativa e vai te abençoar e vai trazer resposta para essa sua luta com a sua filha, para essa sua luta com o seu trabalho, para essa sua luta na vida. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e que o exemplo de Neemias ecoe no seu coração e você sempre diga: farei o que eu tenho que fazer, não me venderei.
Colocarei Deus no centro, terei integridade, defenderei a comunhão com meus irmãos, sempre louvarei ao meu Deus. E é exatamente isso que nós faremos agora com o Ministério de Louvor, hoje conduzido por Marco Antônio. Que Deus te abençoe. Semana de bênçãos e de vitórias.